estava aqui fazendo a minha devocional e eu estava lendo aqui em Mateus, capítulo 26. E esse versículo, ou seja, esse capítulo falou muito no meu coração. E eu senti de poder compartilhar com vocês, porque talvez tenha alguém aí que precise ouvir, não é verdade? Em Mateus, no capítulo 26, aqui a gente vê quando Jesus estava prestes a ser crucificado. E sabendo ali desse momento, que já estava quase chegando a sua hora, e sendo Jesus ali 100% Deus e também 100% homem, e sentindo assim como nós, ele sentiu ali na pele, né, o momento que iria chegar. E ele sabia que aquele momento iria ser muito difícil. E então o que Jesus faz? Jesus convida ali 3 dos seus discípulos para ir a um monte orar, que era o monte de Getsemane, verdade? Então Jesus ele chega ali nesse monte e ele começa a sentir ali medo, desespero, pavor, ali como um homem, sabendo o fim, né? O fim não, porque nós sabemos o que aconteceu depois, sabendo o que lhe viria. Então Jesus ali fala para os 3 que era para eles ficarem ali em oração, que ele ia se retirar ali e ia também orar. E então Jesus, ele, depois ali de orar algum tempo, ele voltou. E ele então ali, ele desabafa com os discípulos. Ele diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E então o que a gente vê nesse capítulo? Que quando Jesus estava ali naquela angústia, depois de ter desabafado ali, né, com esses 3 discípulos, falando ali como ele se sentia, ele se retirou novamente para orar. E quando ele retorna, o que acontece? Os discípulos estavam dormindo, não estavam orando. Jesus ali ficou muito triste com aquela situação e conversa ali com eles, né? Fala que é para eles estarem ali vigiando, orando junto com ele, naquele momento difícil. Tudo bem. Passado, então, algum tempinho, o que aconteceu? Chegou ali os soldados para prenderem Jesus. E além de toda aquela dor que Jesus estava passando, sabendo que ele viria, acontece algo ainda que o deixa mais triste. Chega ali juntamente com os discípulos, que era Judas, e Jesus então diz para ele, oi amigo. E então Judas chega e dá a ele um beijo, que foi o beijo da traição, e ali então o soldado os prendeu. E o que aconteceu com os discípulos? Fugiram, ficaram com medo. E Jesus então ficou ali, sozinho, naquele momento tão difícil. E o que eu quero deixar para você hoje, nesta manhã, que talvez você também esteja passando momentos difíceis. E assim como Jesus estava se sentindo profundamente triste, né, naquele momento, talvez você também esteja num momento difícil. E no momento em que os amigos se foram e você ficou talvez só. Talvez no momento que você mais precisava, os amigos se foram. Né? E talvez você está aí triste, angustiado, sofrendo, talvez até sem ninguém para desabafar. Então essa palavra eu quero deixar para você hoje. Mas ali com Jesus estava o Pai. E por mais que naquele momento ele sentisse, porque ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele sabia que não, e nós sabemos que não, que Deus estava presente. E tudo aquilo tinha que acontecer, era um propósito, Jesus sabia. E tudo se cumpriu na vida de Jesus, e Deus esteve ali presente. Então eu quero dizer para você nessa manhã, talvez você está triste, angustiado, você está passando por um momento difícil na sua vida. E talvez você esteja sozinho, mas eu quero dizer para você que você não está sozinho. Jesus está com você. Deus está com você, te fortalecendo. Eu não me esqueço, quando meu pai teve o primeiro AVC, ele ficou 15 dias na UTI. E eu me lembro que nesses 15 dias que ele ficou na UTI, eu não queria ficar longe dele. Então eu ia para frente do hospital, como eu não poderia ficar com ele,
Eu ia para frente do hospital às 5 horas da manhã e só saía de lá 9 horas da noite, porque assim eu sentia que eu estava mais perto do meu pai. E ali eu ficava sentadinha naquele muro em frente ao hospital. E eu me lembro que nesses 15 dias, se umas 5 pessoas sentaram do meu lado, foram muitas. E nos primeiros dias apareceram algumas pessoas, mas depois era sozinho. Era eu e Deus. Eu e Deus. Meu pai ficou 15 dias, foram poucas pessoas que foram visitá-lo. E a maioria dos dias eu ia visitá-lo sozinho na UTI. E quando eu passava naquele corredor, quem já passou sabe, aquele corredor que a gente entra para entrar na UTI, eu me lembro que eu tremia inteirinha, porque eu sabia dos riscos que o meu pai corria. E eu não me esqueço um dia que eu, sozinha, eu fui entrando naquele corredor e eu falava, Senhor, como que eu queria alguém aqui do meu lado, comigo? Alguém da família? Não sei, né? Se eu tivesse mais irmãos, como do meu pai, sou filha única. E eu comecei a chorar e eu tremia. Foi quando eu senti Jesus ali com as mãos nos meus ombros, dizendo, filha, você não está sozinha. Eu estou com você. Eu senti a presença dele tão real. E ali eu entrei forte. E eu disse comigo mesmo, se tu estás comigo, Jesus, ninguém mais precisa estar. A sua presença é mais importante. E assim Deus me deu graça por 13 anos. Muitas vezes chorava sozinha com meu pai. Poucos amigos permaneceram, poucos. Não cabe. Ou seja, menos do que esses dedos aqui. Poucos amigos permaneceram, mas o melhor estava